com muita alegria, com a graça de Deus, com o amor e as luzes do Divino Espírito Santo, as bênçãos do menino Deus, e a proteção e a saúde do Senhor Jesus Passos. Por que o Padre Pedro cada vez fala a saúde? Porque todos os telespectadores que estão em sintonia, e telespectadoras que estão em sintonia conosco, não querem ficar doentes. E as pessoas que estão acompanhando esta mensagem, as pessoas enfermas, querem ficar sadias. Toda pessoa, eu sei porque eu já mais de uma vez fiquei doente, mais de uma vez passei por cirurgia. Milhares e milhares de pessoas enfermas que eu atendi em muitos hospitais, não somente aqui na Grande Florianópolis, mas também em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Blumenau, Itajaí, Azambuja, Brusque, Tijucas, enfim, tantos lugares. Então eu vejo o desejo das pessoas de ficarem boas. Então eu sempre falo, a proteção e a saúde que nós temos a graça de ter, e os que estão enfermos, então, querem exatamente ficar boas, especialmente com a proteção e a saúde do Senhor Jesus Passos, a todas e todos, telespectadores e telespectadoras, que nesse momento estão em sintonia conosco. Nós temos esse desejo de levarmos a todas e todos a mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quanto é bom iniciarmos nesse momento essa nossa mensagem, voltando da nossa mente e o nosso coração, agradecidos, louvando e exaltando a quem nos criou e nos conserva em nossa vida, exaltando Deus, nosso Pai Criador, com o Salmo 104, onde louvamos: exulte o coração dos que buscam o Senhor Deus. Cantai, entoai salmos para Deus. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que Deus realizou, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Nós devemos sempre nos lembrar que nós somos pequeninas criaturas de Deus. E por isso sempre a nossa mente e o nosso coração deve, à semelhança da flor girassol, que sempre se volta para o sol. Assim também o nosso coração deve sempre estar voltado para Deus, assim como os santos o fizeram. E os santos de hoje são Carlos Borromeu, São Vital, São Claro, Santa Isabel e São Zacarias, que são os pais do primo de Jesus Cristo, São João Batista, ainda São Galácio, São Guido Maria Conforte, Santa Bertila, e ainda os mártires São Caio de Nagasaki. Nagasaki nós sabemos onde na última guerra foi atirado uma das bombas atômicas, onde morreram milhares e milhares de pessoas, e outra também Hiroshima, ou Hiroshima.
E o Caio, então, que foi catequista lá no Japão e foi mártir. E ainda também São Dominator, São Mariano, Santa Isabel, São Domnino e Aparício. Hoje também é o Dia Nacional da Cultura, o Dia do Cinema Brasileiro, bem como o Dia Nacional do Rádio Amador. E é também hoje o técnico em eletrônica e o técnico agrícola. Então, especialmente nossos cumprimentos a todos estes que estão nestas profissões e que colaboram imensamente para o bem dos seres humanos. Por exemplo, as pessoas de rádio amador, que grande bem já realizaram e realizam, especialmente em épocas de enchente. E vamos agora fazer, talvez até você estranhe, mas vamos fazer a oração da boa morte. Ninguém de nós sabe quando vai morrer. Mesmo os médicos também, eles conjecturam às vezes. Uma vez, era aí pelas 2:30 da madrugada, eu atendendo uma pessoa enferma, uma senhora já de certa idade. E aí depois, em particular, eu disse para o médico que estava também cuidando dela, tratando dela, ela já estava há mais dias no hospital, e eu disse, doutor, esta senhora, de repente, é bem provável que ela não chegue no amanhecer do dia. Sabe o que é que ele me respondeu? Muito delicadamente, Padre Pedro, eu não me pronuncio mais nada a respeito de quando a pessoa pode ter a possibilidade de partir desta vida para outra. Porque eu já errei tantas e tantas vezes e nunca me esqueço quando também numa certa madrugada eu dei a bênção, São dos Enfermos, para uma senhora tal, já também de certa maturidade e tal, e conversando com enfermeiras, com médicos tal, né? Bem, eu fui para outras atividades. 2 dias depois eu retornei para aquela UTI. Sabe o que é que a chefe da enfermagem ali me disse? Padre Pedro, o senhor se lembra desta senhorazinha que o senhor atendeu aqui, que estava muito mal, muito mal? Sim, me lembro. Sabe que ela teve assim uma melhora maravilhosa e a levamos para o quarto. Tá? Melhor. O senhor se lembra daquela outra moça lá de 27, 28 anos? Que os médicos iam dar alta para ela? Sim, me lembro e tal. Sabe que ela na madrugada passada, de repente, foi para a eternidade. Então, ninguém de nós sabe quantas pessoas, às vezes, num feriadão, infelizmente, ficam prostrados num desastre no asfalto. Quantas pessoas, de repente, com esta coronavírus, infelizmente, também, e às vezes pessoas antecipadamente, podíamos dizer, precocemente partem dessa vida para a eternidade. Eu rezo a cada passo para que um dia, Deus é quem sabe, ainda ontem eu rezei, Deus, quando quiserem me levar dessa vida para a eternidade, mas eu pessoalmente gostaria ainda de viver por muitos anos. É o desejo de todos nós, e lucidamente e com saúde. Um pedido que todos e cada um de nós pode fazer. E está bem claro aqui na palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículos 1 e seguinte, pedi e recebereis. Se a gente pede com fé, e se Deus vê que é para o bem da gente, e eu disse, para continuar a fazer o bem, para continuar a evangelizar,
para continuar a confortar, a animar as pessoas. Quantas pessoas, não somente agora na epidemia, na pandemia tal, eu pelo telefone conforto muitas pessoas meio desanimadas, tristes, tem pessoas que me telefonam tal, e eu dou uma mensagem de esperança. E essa oração diz: Divino Jesus, Filho de Deus encarnado. Encarnado quer dizer que se tornou nossa carne, assumiu a nossa carne humana, tornou-se um ser humano igual a nós, em tudo igual a nós, menos no pecado, mas não deixando, claro, da natureza divina. Cristo Jesus foi a única pessoa que, nesta vida, teve as duas naturezas. A natureza divina, continuando como Deus, e a natureza humana. Sentia sede, sentia fome, sentia cansaço e também chorava, também foi injuriado, enfim, passou por tantos sofrimentos. Então, Filho de Deus encarnado, que pela nossa salvação vos dignastes nascer em um estábulo, numa estrebaria, para passar vossa vida na pobreza, na provação e na miséria, e morrer cheio de dores, pregado na cruz, eu vos suplico, dizei ao vosso Pai Celeste, no momento da minha morte: meu Pai, perdoai-lhe. Dizei à vossa mãe querida: eis aí o vosso filho. Dizei à minha alma: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavras que Jesus disse para São Dimas, para o bom ladrão, que se arrependeu e do alto da cruz ali recebeu o perdão de todos os seus crimes, de todas as suas faltas. Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu Deus, não me abandoneis nessa hora. Tenho sede. Sim, meu Deus, minha alma tem sede de vós, que sois a fonte das águas vivas. Minha vida passa como uma sombra. De fato, a vida da gente, olha, eu vou fazer em janeiro 86 anos, mas olhando para trás, a vida passou tão rapidamente. Quantas pessoas já me disseram: Padre Pedro, como este ano, ainda 3 dias atrás, um jovem me dizia: como este ano passou rapidamente. Ainda um pouco e tudo estará consumado, tudo estará terminado. E por isso, meu adorável Salvador, desde este momento, entrego minha alma nas vossas mãos, por toda a eternidade. Jesus, Maria, José, dignai-vos receber-me o dia que eu partir desta vida para a eternidade. Então, especialmente, que cada um de nós sempre procuremos também nos voltarmos para a presença de Deus, lembrando-nos que um dia também chegará o nosso último dia terreno para recebermos a recompensa eterna, a felicidade eterna. Às vezes há pessoas que fazem perguntas, não entendem certas passagens da Bíblia. Uma pessoa me perguntou, por exemplo: Padre Pedro, o que quer dizer, por exemplo, lá eu li mais de uma vez, mas não entendi bem. Em São Tiago, capítulo 4, versículo 8. Vamos ver o que é que diz lá este versículo 8. Ouçamos então, e vou dar uma pequenina explicação, onde nós lemos, Jesus está dizendo: aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. O que quer dizer Jesus com isso? Nada mais, nada menos do que nós devemos procurar
nos voltar sempre mais para Deus. Ter uma vida de maior espiritualidade, procurar amar os nossos semelhantes, porque a pessoa que ama os seus semelhantes, que ama uma criança, que é uma pessoa, por exemplo, especial, por exemplo, uma pessoa com problema de locomoção, uma pessoa que ajuda, por exemplo, a dar um apoio para uma pessoa triste que está chorando, uma pessoa que visita o doente. Isso é aproximar-se de Deus, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa, por exemplo, que atende, que faz uma visita, uma pessoa idosa, uma pessoa que está lá sozinha, às vezes chorando, passando um feriadão, às vezes sem ninguém ali para fazer uma visita para ela. Às vezes ela nem consegue cozinhar, está sozinha, que gostaria de ter alguém que fizesse uma comidinha para ela. Ela tem até o dinheirinho, manda comprar os alimentos, mas não tem uma pessoa que faça uma comidinha diferente para esse senhor de idade ou esta senhora. Isso quer dizer, aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Ou seja, Deus dará mais vida para você. Deus dará mais ânimo para você. Deus aumentará mais a sua existência, a sua saúde, sem dúvida nenhuma. Uma outra passagem que alguém perguntou-me, Padre Pedro, qual é o sentido? Eu li no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. O que é que? Então vamos ver o que é que está lá. Se abrirmos e lermos, nós encontraremos a Bíblia Sagrada, você lendo mais vezes e tal, procurando se acostumar na leitura da Palavra de Deus, você vai compreendendo muita coisa. E hoje em dia tem muitos livros explicativos. Por exemplo, se você passa na livraria da Jerônimo Coelho, a Paulus, lá você vai encontrar livros explicativos de muitas passagens da Bíblia Sagrada. Tem, por exemplo, o livro Para Entender o Antigo Testamento, ali explicativo. Tem outro livro Para Entender o Novo Testamento. Tem outra passagem, tem outro livro para entender os Salmos. Então, sempre tem alguma explicação. Mas vamos ver aqui o Apocalipse, por exemplo, capítulo 22. Você está procurando em casa na Bíblia. Eu repito novamente. Capítulo 22, versículo 11. Então, diz aqui claramente, onde diz: mas o justo, a pessoa justa, pessoa que pratica a justiça, mas o justo faça a justiça, ou seja, continue fazendo a justiça. E logo em seguida diz: e o santo santifique-se ainda mais. Aquela pessoa que é boa, aquela que tem um coração aberto para Deus e aberto para os seus semelhantes, sempre você nota, vão junto essas duas coisas. Por quê? Porque se você abrir a primeira carta de São João, o que é que nós encontramos lá? Na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, o que é que está lá? Vamos ver o que é que nos contempla a palavra de Deus. Então, capítulo 1 de São João, onde já encontrei primeiro capítulo 4, versículo 20. Eu já achei. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia, não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque todo aquele que não ama seu irmão, a quem vê, nós vemos nossos irmãos semelhantes,
Eu aqui estou vendo o cinegrafista está me vendo, mas eu não estou vendo Deus. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu não posso ver Deus. Somente quando eu estiver livre desse corpo, desta matéria, meu espírito, sim. Então aqui diz bem claramente, repetindo novamente, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Então, veja bem claramente. Então, devemos procurar amar os nossos semelhantes, querer bem os nossos semelhantes, atender os nossos semelhantes. Apesar da pandemia, nós sabemos, como já me disseram ontem, Padre Pedro, apesar desse coronavírus, muitos turistas vieram de diversos estados, diversos mesmo do interior do estado, para Florianópolis. Mas muitos pedem informação da nossa parte. Assim como você, quando você viaja para outra cidade, você também não pede certas informações? Você não sabe bem onde é que fica a tal rua, ou tal museu, qualquer coisa. Você pede informação. Claro, eu já fiz isso muitas vezes. E se você viaja também para outros países, então você sempre foi gentil, foi delicado, dando boas informações. Isto é amar os seus semelhantes. Isso é que Deus espera de cada um de nós. Então, se você um dia tiver também dúvidas, pode me telefonar uma passagem da Bíblia, ou se não, estou ali na paróquia de Coqueiros, tal, né? Bem, agora, veja bem, nós estamos perto das eleições. Eu tenho chamado a atenção, porque você como eu, nós queremos que todos os municípios do Brasil, e vocês sabem que são 5.576 municípios que o Brasil tem. Você quer, se esse município vai bem, aquele outro vai bem, aquele vai bem, todo mundo, os prefeitos são honestos, os vereadores igualmente, então nós teremos um estado maravilhoso, Santa Catarina, nós teremos um estado do Maranhão, do Rio de Janeiro maravilhoso, e nós teremos um Brasil sempre mais desenvolvido, e não de tanta pobreza, infelizmente. Mas por que tanta pobreza? Olha, só vou dizer uma coisa, vocês sabem, mas vou repetir. Sabe quantas pessoas, eu também não sei, só Deus sabe, quantas pessoas que infelizmente morreram, que podiam estar vivas. Por quê? Por causa desse roubo que houve no Brasil dos respiradores. Só Santa Catarina foi 200 respiradores. 150 ainda estão na China, quanto me consta, né? Né, cinegrafista? E os 150 que deviam estar aqui no Brasil, e os 50, outros 50, eram 200. Eu soube que estão no aeroporto, estão lá, e pior de tudo, que são imprestáveis, segundo os médicos. Agora você imagina no Brasil quanta roubalheira houve de respiradores. O que é o respirador? Para ajudar o pulmão. O pulmão, que essa doença fica fraca, a pessoa não consegue, e no final a pessoa vai morrendo. E morreram quantos? Meu Deus do céu! Isso é um crime que clama aos céus, conforme diz a palavra de Deus. Isso é roubo. Mas eu estava dizendo hoje ainda com uma empresária por telefone, nem é de Florianópolis, é de outra cidade. Quanta gente roubando, até de empresas e tal. Não é somente nas prefeituras ou nos estados ou na nação.
Agora vê como algumas pessoas não querem o desenvolvimento do seu município. Contaram-me, veja bem o que me contaram, faz acho uma semana e meia. No município de Santa Catarina, um prefeito jovem, mas trabalhou maravilhosamente bem. Trabalhou maravilhosamente bem e foi muito bem eleito. O outro partido teve uma desvantagem e ele um partido pequeno, mas o pessoal está despertando para a honestidade, para a justiça e quer o bem do seu município. E esse prefeito, mas trabalhou honestamente com justiça e fez um trabalho maravilhoso. Agora, o que é que os outros? Veja só que ganância. Todos os partidos se uniram para derrubar este jovem prefeito que trabalhou maravilhosamente bem. Na semana passada alguém me disse, Padre Pedro, graças a Deus ele está com 25% de vantagem de todos os demais partidos, outro candidato. Agora você vê, em vez daquele outro, então, renunciar, não, vamos trabalhar juntos, nós queremos o bem do nosso município, porque esse jovem realmente trabalhou com honestidade. Isso que ele devia fazer, né? Mas é aquela ranzinza política. E você, em consciência, se você vê, aqui eu tenho uma apostilazinha da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, onde pede para nós sacerdotes, os diáconos, os professores, as pessoas honestas, orientar um pouco as pessoas. Se você sabe que a pessoa não trabalha bem, se a pessoa é desonesta, se a pessoa passa a mão do dinheiro público, não vote nessa pessoa. Se você votar e saber que ele, diante de Deus, você está fazendo um crime e Deus vai lhe pedir as contas. Desculpe, eu não estou bravo, mas eu quero bem de todos os municípios, 5.576 municípios de Santa Catarina. Eu quero que todos trabalhem para o bem da nossa nação, para que não haja mais pobres por ali. Infelizmente, quanta criança morrendo de fome por causa desses corruptos. Isso é que revolta a gente, porque não são 5.000, 10.000, nem são 500.000, nem são 1 milhão, 2 milhões, milhões e milhões, como que se não fosse nada. E pior, e vão presos há quantos dias? Olha que coisa. Ai, meu Deus, como Jesus Cristo não deve também ficar triste vendo tanta criança morrendo de fome, né? Você já passou fome? Em casa, graças a Deus, eu nunca passei fome, mas em certas regiões onde trabalhei, já passei fome, eu sei o que é fome. Pois é, mas tá, desculpe, eu quero o bem das pessoas, eu sou pela honestidade. Novamente aqui eu falo, se você quiser um bom calendário do Sagrado Coração, melhor presente que você pode dar. Tem pais, avós, bisavós, comprando esse calendário, o mesmo preço do ano passado, para dar para os seus filhos, netos e bisnetos. E aqui a pessoa vai ser instruída, sabe da questão da pescaria, da Bíblia, enfim. Então vamos agora, terminando o nosso programa, e convidamos para a próxima terça-feira. Você desculpe se eu às vezes fico xingando as pessoas. O meu cinegrafista começa a rir quando eu xingo, mas é que é uma pessoa consciente, uma pessoa inteligente, uma pessoa até pela idade que ele tem, não parece, eu me enganei outro dia com ele, não, Padre, eu já tenho certa idade e tal, mas ele se conservou, soube preservar a sua juventude. Tem que se cuidar na juventude. Tem gente que esbanja, é noitada, é putaria, desculpa a palavra, mas a verdade tem que ser dita, né? E tal, para lá e para cá, e a natureza se vinga. Bem, desculpe. Então agora vamos dar a bênção da saúde
a bênção para todas e todos que estão em sintonia conosco, também para as pessoas enfermas, também para nossos parentes. Que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado para nos acompanhar, acima de nós, para nos iluminar, atrás de nós, para nos defender de todas as situações difíceis, especialmente desta pandemia, deste terrível vírus, e especialmente também à nossa frente, para nos apontar sempre o caminho certo. A saúde e a bênção também para esta água, a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora Aparecida e do Sagrado Coração de Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água e lembre-se, na terça e quinta-feira, sempre das 2h30 às 3 horas.